fica muito grande, né? Então, na parte de geometria, a gente olha bem essa questão, né? É a união de átomos, não é isso? Essa união de átomos, a gente vai ver a maneira como esses átomos vão se unir, né? Em função da estabilização, porque nós sabemos que todo e qualquer elemento necessita ter 8 elétrons na camada de valência para poder estabilizar, eles querem se igualar a um gás nobre, querem ter a configuração de um gás nobre. Então, quando eles se unem no sentido de se estabilizar, né? Ter uma estabilidade. Essa estabilidade, obviamente, que vai ter aí as suas consequências, né, em função da repulsão, né? Como eu falei para vocês, lá no covalente existe atração e repulsão. A gente vai falando de polaridade, vamos ver isso daí, né? Que essa atração e repulsão é fundamental para que uma ligação covalente, principalmente, ocorra, né? Então, a atração do átomo ou do núcleo para o elétron, né? E vice-versa. Mas também existe a repulsão entre eles. Então, quando a gente fala direto disso daí, da união dos átomos, a gente vai falar das moléculas, né? Então, professor, mas eu estava lendo no livro que ligações moleculares representam as ligações covalentes. Não, você não está errado em dizer isso, não. Você fala de ligação molecular, você fala de covalência. Só que eu também tenho as ligações iônicas, eu também tenho as ligações metálicas, né? Eu posso fazer a junção aí de vários metais, por que não? Não é as ligas metálicas? A gente não viu, por exemplo, aí o ouro 18 quilates, a gente viu o ouro 18 quilates, 75% de ouro, 25% é prata e cobre, então eu consigo fazer a união desses metais. Então eu tenho que ver como esses metais vão estar comportados no espaço, se vai ter estabilização entre eles, se eles realmente vão dar essa resistência, essa maleabilidade que nós necessitamos. Então, tudo está relacionado aí com essa parte de geometria, entender essa geometria. Então, distribuição no espaço, né? Como é que ele vai ficar? Por exemplo, eu coloquei aqui, né? Ó, eu vou colocar os dois oxigênios próximos aqui, não vou, por quê? Porque eles são iguais, eles têm as mesmas características. Então, se eu aproximo demais, vai haver repulsão e a molécula deixa de existir. E não é isso que eles querem, né? Eles querem estabilização. Então, distantes uns dos outros, isso é o importante, quanto mais distante, melhor. Maior estabilidade para a estrutura, em função disso, né? Repulsão entre os seus pares de elétrons, se eles têm elétrons livres, vai haver esses choques. Tem um negocinho que nós chamamos, na química, de impedimento estérico. Então, se vocês ouvirem falar dessa expressão, vocês vão ver muito isso é orgânica. Acredito que o Washington vai chegar ainda em propriedades orgânicas, ele vai falar sobre isso, sobre impedimento estérico. O que é isso? Eu tenho uma molécula que tem ligantes muito grandes, então a tendência da molécula é fazer com que eles se afastem, né? Porque se eles são grandes, é você no ônibus 6 horas da manhã, tentando um espaço, então a tendência é a ligação romper, haver o rompimento dessa ligação, e modificando toda a sua estrutura. E molécula formada por ligações covalentes, que é justamente o que nós estamos falando, estou falando de molécula, e aspecto de uma figura geométrica. Nós temos várias geometrias. Nós temos a linear, nós temos a angular, nós temos a piramidal, nós temos a trigonal plana, nós temos a forma de gangorra, nós temos a de forma de T, nós temos o quadrado de base, o triângulo de base quadrada, a gente tem o piramidal, enfim, temos várias geometrias. Óbvio que todas elas estão relacionadas com o que foi dito aqui, ó. A questão da estabilização, essa questão do distanciamento entre eles, a questão da repulsão entre os seus pares de elétrons, tá? E, consequentemente, a sua estabilização. Formando a geometria, que é o que nos interessa, vamos lá, passo a passo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a identificação do átomo central. Vem cá, João Vitor, tu tem medo de digitalizadora. Rapaz, esse cara é chique mesmo, hein? Essa luvinha é para quem usa a mesa, não é? Para não ficar tocando, né, na tela. Rapaz, eu comprei ela porque eu estava pensando a começar a fazer arte digital. Tá certo. Eu tive que baixar umas aqui no celular. Tá pensando o quê? Esse menino é chique. Lógico, é filho da Maria, né? Eu esqueci desse detalhe. Então vamos aí, ó. Primeira coisa a ser feita é identificar o átomo central. Você encontrou a forma molecular, foi dado para você a forma molecular, identifica o átomo central. Quando você identifica o átomo central, professor, como é que eu vejo o átomo central? Ele vai estar no centro, né? Mas nem todos aqui, você colocou no CO2, ele
O CO2, por exemplo, ele não estava no centro. Então, você observa aquele elemento que tem a menor eletronegatividade ou que está em menor quantidade. Então, se ele está em menor quantidade, óbvio, ele não pode estar nas periferias, né? Não pode ser um ligante. Ele vai ser o átomo central. Então, você identifica o átomo central. Depois de fazer essa identificação, aí vem a questão de determinar o número de nuvens eletrônicas. Gente, nuvens eletrônicas são as ligações, tá? Essa expressão, se você ainda não ouviu muito bem, aí dizendo, ó, nuvem eletrônica é uma ligação covalente simples, é uma dupla, é uma tripla, é um par de elétrons, né? Então, por exemplo, aqui, nesse CO2 que eu coloquei para vocês, eu tenho duas nuvens eletrônicas, eu tenho as ligações aqui, ó. Isso aqui é nuvem. Ah, professor, mas são 4 tracinhos aqui. Não, mas é a ligação apenas, tá? A ligação dupla. Se tivesse par de elétrons, eu teria outra nuvem, ó. Se tivesse, nesse caso aí não tem, tá? Só para a gente dar uma ideia sobre nuvem. Então, as nuvens eletrônicas é justamente onde estão os elétrons. E é justamente onde estão os elétrons que ocorre o compartilhamento, que ocorrem as ligações. Então, o primeiro passo é identificar o átomo central. O segundo passo é observar as suas nuvens. E essas nuvens eu vejo como, professor, com a valência que eles têm. Né? Você olha para a valência, lembra da valência, lembra quantas ligações ele vai fazer para poder ficar com 8 elétrons, ou para poder seguir a regra do octeto, como eu falei para vocês. Existe a exceção. Nem todos vão fazer com 8, nem todos vão ficar com 8 elétrons, tá? Isso é fato. Não tem como fugir, ok? Desse fator. E juntando tudo aí, você vai ter que fazer o quê? Deixa eu tirar aqui, deixa eu sair da frente, pronto. Visualização da posição relativa dos átomos, no caso, os ligantes. Não falo de ligantes, estou falando dos átomos que vão estar ligados ao redor desse átomo central. Então, você vai olhar para essa molécula, você vai identificar o átomo central, você vai notar e ver quantos elétrons ele vai ter que compartilhar, e você vai ver como é que ele vai ficar no espaço, como é que ele se comporta no espaço, como é que ele vai se posicionar para evitar o máximo possível a repulsão das ligações. Tá? Então, para cada um, gente, obviamente, para cada um desses elementos, existem ângulos. E o interessante é que vocês consigam guardar esses ângulos na sua cabeça. Por quê, professor? Você vai facilitar a tua resolução. Vocês viram lá na química orgânica, e é interessante que vocês viram, que fica até melhor para mim. Quando a gente tem a estrutura do carbono, né, nós temos aqui a tetraédrica, nós temos ela dessa maneira, que é a trigonal plana, não é? Nós temos ela de maneira linear. Vocês estão vendo que tudo que eu estou fazendo aqui são as nuvens, ó. Essas ligações aqui, ó, são as nuvens. Então, como é que elas estão no espaço? Os seus ligantes eles vão estar nessas situações, nessas posições. Então, por exemplo, aqui, que é a trigonal plana, ela tem um ângulo de 120 graus. Então, você lembra disso, você não perde uma questão. Como assim, professor? Ora, eu estou vendo que eu tenho na molécula, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 elementos na molécula, incluindo o carbono, óbvio, que é o átomo central, e eu não tenho sobra de pares de elétrons, não vai sobrar par de elétrons aí. Esses 4 elétrons que representam aí a valência do carbono, eles vão ser compartilhados. Então, quando isso acontece, quando não sobra par de elétrons, eu estou formando essa estrutura, né? A chamada estrutura trigonal plana, que tem um ângulo de 120 graus. Mesmo jeito aqui, a linear, não é? Ó, essa linear tem um ângulo de 180. Quando você lembra disso, fica tudo mais fácil. E a trigonal plana vai ter o quê? Um ângulo de 109, né? Ó. 109, 28, tem livros que tem discordância, mas o correto é esse valor. 109, 28. Ah, professor, tem que saber esses valores todo dia aí. Ah, o ideal é que você saiba. O ideal é que você saiba, por exemplo, que o ângulo da água é de 105 graus. 104, alguma coisa, mas é 105 graus. Então, se você lembra disso, fica mais fácil do seu entendimento em relação à geometria molecular. Tá? Lembre desses ângulos, que inclusive é o que vocês veem lá com hibridização, né? O SP2, o SP, SP3. Você lembra disso daí através desses ângulos, né? Relacionados aí à geometria dos compostos. Então, se você lembra disso, fica mais fácil. O que fica aparecendo aqui que... Ah, não, você está dizendo que minha outra aula começa em meia hora.
Então, tem outras pessoas querendo entrar aqui, né? Deixa eu ver. Sala de espera, alguém acordou. A Catarina agora veio, voltou, tomou um cafezinho direito agora. A Isabelle também. Pronto. A classificação da geometria, vamos ver. Então, molécula sem átomo central. Se não tem átomo central, geralmente essa molécula é aqui, ó. Um H2, um O2, até mesmo direto aqui, né? O HCl, o N2. Né? Então, nesse caso, H2, O2 e N2, deixa eu representar aqui para vocês. Nós vamos notar o seguinte, que eles vão ter ligações simples, né? Covalentes simples. Eu peguei o hidrogênio, ó. Ele vai se ligar com outro hidrogênio dessa maneira. Temos o oxigênio, que se liga com outro oxigênio assim. Nós temos o nitrogênio, que vai fazer dessa maneira. Então, você está vendo com a ligação covalente simples, a ligação covalente dupla e uma tripla, né? Ó, com outro nitrogênio. E nós temos o ácido, né? Que é o HCl, que inclusive tinha falado no início da aula, que também tem uma ligação covalente simples. Né? Também tem uma ligação covalente simples. Você vai notar o seguinte, que esses elementos com suas formas moleculares, né, ó, aqui são suas formas moleculares, é o O2, aqui é o N2, né, ó, e esse é o nosso HCl. Você vai notar que aqui não tem sobra de par de elétrons, é impossível isso acontecer. Como assim, professor? Se você for pegar o átomo central, que nesse caso não existe, por quê? Porque eu só tenho dois elementos. Se eu só tenho dois elementos, eu não tenho como definir quem vai ser o centro aqui. Então, geralmente, já levando na relação de polaridade, geralmente quando você olha para cá, para o hidrogênio, você vai notar que eles têm a mesma eletronegatividade, não é verdade? Ó? Eles têm a mesma, não é isso? Eles têm a mesma. Então, o que está acontecendo? Está havendo uma espécie de afastamento. Lá na física, a gente trabalha com vetor, não é? O que é que fala sobre o vetor? Que eles precisam ter o quê? A mesma direção e o mesmo sentido, não é verdade? Não é assim que o Fernando fala? Então, mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso aqui, são moléculas totalmente apolares. Não é? Você está notando que os vetores estão em sentidos contrários. Né? Então, se estão em sentidos contrários, está me dando essa condição. São moléculas totalmente apolares. Mas aqui não. Por que aqui não é, professor? Porque quem é o mais eletronegativo aqui, não é o cloro? Se ele é o mais eletronegativo, está dizendo que ele está puxando o elétron aqui para ele. Ó. Então, nesse caso, eu não vou ter um outro vetor aqui para poder anular, não é? Não há essa anulação de vetor. Tem algumas técnicas que a gente tem para falar de polaridade. Mas em função dos dois elementos, ó, que eu estou falando para vocês, não tem um átomo central. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou compartilhar eles direitinho. Como é que é feito na questão de Lewis aqui, ó, por exemplo? Se eu quisesse fazer a eletrônica de Lewis, porque do jeito que está aqui nas linhas, ó, simples, dupla e tripla, é estrutural. É a forma estrutural da ligação. Nesse caso aqui, ó, o compartilhamento eletrônico, eu vou dizer o seguinte, o nitrogênio da família 15, se da família 15 ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para 8, faltam 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar esses 3 elétrons dele com o outro nitrogênio. Então, eu vou representar aqui com os elétrons, ó. Vou representar com os elétrons a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, eu vou pegar o outro nitrogênio aqui, ó. Faço a mesma coisa. Eu faço a representação. Então, a partir desse instante, eu vou fazer a ligação, ó. A ligação acontecendo, ó. Ele se aproxima até determinada distância, assim como nós vimos no início da aula. E aqui houve o compartilhamento de 6 elétrons. 6 elétrons que foram compartilhados, ó, e 4 que não, porque sobra aqui, ó, par de elétrons, tá vendo, ó? Aí vocês podem me perguntar, professor, mas sobra par de elétrons ali, por que não formou ângulo? Porque nós só temos 2 elementos. Não existe a repulsão direta entre esses pares de elétrons. Se eu tivesse um átomo central, é outra coisa. Então, o que acontece com a água? A água, ela não é linear, como tem professor de biologia que desenha. Eu não estou falando, eu não uso daqui não, tá, gente? O Dom Honesto não faz isso, não. Mas eu já vi professor fazendo isso, professor de ciências, enfim, fazendo a molécula de água com a geometria linear.
é um ângulo, é angular, justamente porque sobra parte de elétrons no átomo central, é H2O, então tem um oxigênio no meio. Então, esse oxigênio do meio vai fazer com que ocorra aquele ângulo de 105 graus. Tudo bem? Isso aí é o compartilhamento direto do hidrogênio. Né? Ocorre o compartilhamento e formou a ligação que nós vimos aqui. Essa molécula com átomo central. Isso daqui, nós temos três elementos na molécula, né? Nós temos aí para poder ter um átomo central. Temos 3 elementos, ó. Vocês vão notar, né, ó, 2 nuvens eletrônicas, 2 nuvens de ligação, tá vendo? Ó? 1, 2. E não vai sobrar par de elétrons aqui. Não sobra. Então, o ângulo é de 180 graus. Então, se você se deparou com uma molécula, com a forma molecular, onde tem 3 elementos, fez todo esse procedimento aqui de nuvem eletrônica, observou a nuvem eletrônica do elemento, notou que não sobrou par de elétrons aqui no compartilhamento. Então, você vai ter essa geometria, a chamada geometria linear. Geometria que corresponde aí a esse ângulo de 180. E você nota aqui, ó, que nós temos a nuvem, tá vendo? Ó? É aqui onde ocorrem os compartilhamentos. Nós temos 2 nuvens. Então, as ligações, gente, não esqueçam. As ligações são nuvens. É ali que eu vejo onde está ocorrendo o compartilhamento, onde acontece a ligação. São nas nuvens. Então, se sobrar o par de elétrons, eu posso considerar nuvens? Sim. Ligações duplas, simples e triplas, inclusive elétrons livres, são as nuvens eletrônicas. Então, inclusive, essa nuvem é que faz o ângulo acontecer. Se eu tenho aqui essa mesma bolinha em cima, aqui, ó, esse mesmo, né, essa mesma estrutura aqui em cima, ele empurra esse pessoal aqui para baixo, formando um ângulo. É justamente o que sobra, que nós vamos ver agora. Né, ó. Aqui ainda é o linear, relacionado à nuvem. Então, ó, veja que deu o exemplo do carbono, tá vendo? Ó, carbono, que é o CO2. Então, na estrutura dele, que é estrutural, a forma estrutural, o carbono está no centro, o carbono faz 4 ligações. Então, as 4 ligações estão aqui, ó, no ângulo de 180 graus, deixando essa molécula totalmente estável, sem repulsão entre eles, sem repulsão entre os seus ligantes. Então, tem 2 nuvens aí. Então, 2 nuvens eletrônicas no CO2. Já que no ácido cianídrico, você vai notar que tudo está condicionado ao átomo central. Quem é o átomo central? Que é o carbono, está no centro, tá vendo? Está entre o hidrogênio e o nitrogênio. Então, esse carbono, ele vai fazer o compartilhamento de elétrons com o nitrogênio e com o hidrogênio ao mesmo tempo. Ele vai compartilhar 3 elétrons com o nitrogênio e 1 apenas aqui com o hidrogênio, estabilizando essa molécula e também formando um ângulo de 180 graus. Se for perguntado quantas nuvens tem, tem 2. Essa tripla aqui e essa simples, né? Então, tem 2 nuvens formando um ângulo de 180 graus. Note que não sobrou par de elétrons. Se não sobra par de elétrons, gente, é linear. Não sobrou par de elétrons no átomo central, é linear. Olha aqui quando sobra. Né, ó, nós temos essa estrutura aqui, ó. Molécula do átomo central, 3 nuvens eletrônicas ao redor. Né, então, eu tenho 2 possibilidades. Né? Você está vendo que eu tenho a possibilidade da sobra do par de elétrons, que é justamente do ozônio, vocês veem aqui. Né, ó. Deixa eu me tirar da frente, que agora eu não estou conseguindo ver. Pronto. Nós temos um ângulo de 120, né, ó, que pode ter essa nuvem apenas do elétron livre, ó, tá vendo? Ó, do par de elétron livre, ou eu vou ter aqui os 3 ligantes formando nuvem, oxigênio e 2 hidrogênios, que vocês estão vendo aqui. Tá, ó. Nesse caso específico do ozônio, você vai notar o seguinte, que essa sobra do par, tá vendo aqui em cima, ó, ele está formando um ângulo. E por que ele não se toca aqui embaixo, professor? Se ele está dizendo que está formando um ângulo, porque eles são iguais. Só lembrar que os iguais se repelem. Então, ele vai formar um ângulo aí, ó. Então, o ângulo que ele está formando é um ângulo de 120 graus. Do mesmo jeito aqui, quando eu tenho essa mesma estrutura relacionada aqui. Só que eu tenho uma estrutura angular e essa é trigonal. Por quê? Porque eu vou ter os 3 ligantes. Né? Eu vou ter os 3 ligantes. A minha nuvem eletrônica aqui é de uma ligação.
não de um par de elétrons, e sim de uma ligação. Tá? Então, se eu tenho os 3 ligantes presentes, aí eu vou chamar de trigonal. Agora, se eu tenho 2 ligantes e uma sobra de par de elétrons, é angular. 2 ligantes, sobra de par de elétron, angular. Professor, mas eu posso contar com o oxigênio do meio aí? Não, o oxigênio do meio é o átomo central. Né? O átomo central é quem vai definir as posições desses ângulos. Ok? É quem define a posição desses ângulos. Então, temos que ficar atentos em relação a isso daí. E quando a gente tem aí cinco elementos, né, com 4 nuvens, 5 elementos, 4 nuvens, e não sobra par de elétrons aí. Ó, na nuvem eletrônica, eu mostrei para vocês, o tetraédrico, né? 109 graus e 28. Vocês estão vendo que é um ângulo que ele forma aqui. Então, nós temos 4 nuvens. Para ser um tetraédrico, ele tem que ter 4 nuvens. E não pode sobrar par de elétrons no átomo central. Não pode haver essa sobra. Tá? Então, se sobrar um par de elétrons, aí vai mudar a geometria. É a geometria piramidal, que a gente vai ver também. Tá? Nesse caso aí, não vai sobrar. A gente vai ver o exemplo aqui, ó, sobre o piramidal. Né, ó. A água, olha um erro muito comum que acontece. Não sei se vocês vão fazer vestibular da UEMA. O ideal é que vocês tentassem esse vestibular. É um vestibular convencional, né? 2 fases. Quem quer chegar em medicina é mais rápido por ele, tá? Tenho 3 alunos que fazem medicina lá em Caxias, né? Que passaram na UEMA. Então, veja, qual é o erro muito comum em relação à água? Nós temos o oxigênio, ele é da família 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. E eu quero unir o oxigênio à água, ao hidrogênio, não é? Lembra daquela questãozinha que a gente faz de troca de cargas? Né, ó? A gente pega aqui o positivo com o negativo, né? Ó, faz a troca de carga, não é isso? E eu vou ver o que na molécula que eu tenho H2O, né? A gente faz essa troca de carga. Então, para que essa molécula exista, o oxigênio tem que se ligar a 2 hidrogênios. É o que está dizendo aqui, ó. Oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Note que o oxigênio vai ser o átomo central, por quê? Porque ele está em menor quantidade. É assim? Ele está em menor quantidade. Se você colocar o oxigênio aqui no meio, você vai ter que fazer a formação aqui dos seus elétrons da camada de valência em função do tipo de ligação. Gente, é assim que eu represento o oxigênio para uma ligação com hidrogênios. Tá? O hidrogênio vai ficar aqui, eu estou fazendo a parte de Lewis, tá? Ó. O outro hidrogênio aqui. Quando eles se ligam, eles vão se ligar dessa maneira. Os pares de elétrons que sobram são essas 2 nuvens aqui, ó. Essa nuvem e essa nuvem. Se tiver lá na prova do Enem, lá, quantas nuvens eletrônicas tem na molécula de água? Vocês têm 4 nuvens. As 2 ligações com os hidrogênios e os 2 pares de elétrons que sobram, formando um ângulo aqui de 105 graus. É 105 graus. Qual a coisa que você não pode, qual o erro que você não pode fazer quando se representa essa molécula? Colocar assim, como eu já vi o professor fazendo. Colocar assim, ó, os elétrons que sobram dessa maneira e ainda dizer que é angular dessa maneira. Gente, não é. Esse angular que vocês estão vendo aqui é justamente esses pares de elétrons empurrando as ligações. Eles empurram a ligação, tá? Que ele faz isso. Quando ele faz isso com a ligação, ele faz com que ela baixe aqui, ó. E como existe a repulsão entre os iguais, entre os ligantes iguais, elas formam esse ângulo de 105. Se eu tenho um par de elétrons aqui em cima e um aqui embaixo, a tendência é eles ficarem assim, ó, lineares. A tendência é eles ficarem lineares. Por quê, professor? Porque tem a repulsão do de baixo com o de cima, fazendo com que eles não subam e nem baixem. Então, eles ficam lineares. Então, dessa maneira, gente, está errado. Nós não podemos representar a molécula de água assim, jamais. Tá? A molécula de água é representada assim, onde eu vou apagar bem que a nuvem para não ficar aquela coisa estranha demais. Ó. Sobrou os pares de elétrons e eles empurram os hidrogênios para baixo. Do jeito que você está vendo aí, ó. Do jeito que você vê aqui.
Né? Ó, note que... Pessoal, vocês viram que eu estava ali, viram? Não, né? Vocês me viram no quadro ali, não? Porque agora eu estou usando outro programa em outra escola e o pessoal não consegue me ver, tem que ficar alternando. Deu para ver o que eu fiz no quadro ali, deu? Deu, professor. Ah, porque eu fiquei assim, será que me viram que eu estava olhando meio que pro João Vitor? O João Vitor estava assim. Será que eles me viram? A Vitória. Deu para entender essa questão da água? Vamos para cá pro NH3. O NH3, cadê meu apagador? O NH3 é muito parecido com essa relação aqui do que nós estamos vendo. A gente tem a água, tem o NH3 e tem aí o CH4. Se a gente faz os três, que é assim, sobra par de elétron aqui, faz o NH3, que é assim, e o tetraédrico, que nós conhecemos assim. Se nós formos ver, todos esses três, eles têm 4 nuvens, né? Eles têm 4 nuvens. Tem as nuvens aqui dos pares que sobram, tem aqui os ligantes, né? Ó, todos eles têm 4 nuvens, né? Ó, os 3 aqui do hidrogênio, esse daqui o que sobrou, ó. E nós temos aqui os 4 ligantes, sem a sobra de par de elétrons no átomo central. Todos eles se enquadram aqui com nuvens, eles têm a mesma quantidade de nuvens, eles vão se diferenciar onde? Na maneira como se comportam, né? Porque justamente nós temos aí a condição, né, de elétrons que sobram aqui nessas duas estruturas. Quando eu venho para essa aqui, no NH3, eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz com o oxigênio, vou ver quantos elétrons tem aqui presente no nitrogênio, no caso são 5, ó. 2 aqui em cima. 2, 3, 4, 5. Se eu perguntar para vocês, quantos elétrons foram compartilhados? Quantos elétrons foram compartilhados? Foram 6, ó. Porque o que houve aqui foi o compartilhamento dos elétrons dos hidrogênios com o nitrogênio. Então, são 6 elétrons compartilhados. E ocorreu a sobra de um par de elétrons, né? Ó, uma sobra de um par de elétrons. Do mesmo jeito acontece aqui. Né? Foram quantos elétrons? 4 elétrons compartilhados, né? Um de cada um aqui, ó. 4 compartilhados e 2 elétrons que sobraram. Esses elétrons que sobram, gente, dependendo da molécula, eles podem ser emprestados, foi o que eu falei para vocês no covalente. Eles podem ser emprestados, eu posso emprestar um par desse para poder estabilizar alguém. Então, é justamente esse elemento de nitrogênio, quando vocês vão ver lá, inclusive, acho que vocês já viram isso, os grupos nitrogenados, todos eles sobram esse par de elétrons. E é justamente por esse par de elétrons que são considerados básicos os nitrogênios, porque vocês devem ter visto isso no ano passado, falando sobre os ácidos de base modernos, né? Inclusive os ácidos de Lewis. Esses ácidos de Lewis, eles liberam um par de elétrons, né? Então, quem libera par de elétron é quem doa, né? Quem está doando. Então, quem doa é base. Então, se a base doa, está doando um par de elétrons. Não. Sim, eu não lembro o que eu estava falando. Perdão. Sim, quem tem um par de elétrons vai ser doado. Então, quem doa o par de elétrons é base. E é por isso que esses compostos nitrogenados todos são básicos. Inclusive, vocês viram recentemente a explosão que teve aí no Líbano, né? No Líbano tinha um nitrato de amônio. Nitrato de amônio, justamente pela presença, por ter esses elétrons livres, eles se movimentam e ficam instáveis no sentido de ocorrer o que aconteceu ali, né? Ainda mais acumulado, com alta temperatura, né? Então, ocorreu uma explosão quase, parecia o Hiroshima e Nagasaki, né? Foi bem Verdade, tenso, foi bem tenso, né? Então, estão relacionados com as estruturas, gente. Aqui não, quando você vai notar o seguinte, para ter os 4 ligantes dele aqui, ó, só que aqui não sobrou par de elétron, não sobra. Então, se não sobra, e esses elementos são iguais, eu preciso fazer com que eles fiquem o mais distante possível
formando justamente esse ângulo que nós vimos, que é de 109 graus. Aqui não, né? Ó. Aqui eu vou ter um ângulo de 107 alguma coisa, eu não me recordo agora, não vou mentir para vocês. Não me recordo agora, mas depois eu vou olhar. E esse daqui é o ângulo de 109 graus e 28, se eu quiser ser mais específico, né? Então, todos eles estão relacionados à condição que eles vão ficar no espaço. Esses tracejados que vocês estão vendo aqui, ó, esse tracejado que vocês veem aqui, no hidrogênio e aqui escurecido, é chamado de cunha. Então, as cunhas que estão tracejadas, elas representam atrás da molécula, né? Então, o hidrogênio está lá atrás da molécula. Essa que está aqui escurecida, ela está à frente da molécula. Então, são as chamadas cunhas, ok? Só para questão de informação mesmo, para você, o tracejado escurecido. Não, daí são as cunhas. Deu para entender sobre o tetraédrico aqui, gente? Sobre o tetraédrico. Aqui é tetraédrico, aqui é linear. Vou botar aqui, ó, tetraédrico, tetra, aqui é linear. E esse daqui é piramidal. Ó, tetraédrico, linear e piramidal. A representação das nuvens deles aí, ó o erro aí, ó, tá vendo? Ninguém é perfeito, né? Acabei de falar isso para vocês. Olha como ninguém é perfeito. Nosso slide tem um pequeno erro. Oi. Oi, Tainá. Essa da água aí é linear. Oh, perdão, é angular. Oh, professor. Eu me empolguei. É porque eu tinha falado do erro aqui, ó, linear, e repeti. É o ângulo, forma um ângulo, tá? Forma um ângulo de 105 graus. É angular. Valeu, Tainá. Depois eu pago um café para você. Agora aqueles cafés chiques, aqueles com o nome do café. É o café que minha avó faz, né? Café raiz mesmo, né? Naquele do pano. Eu também. É esse aí mesmo. Pois somos dois, somos raiz mesmo. Então, você vai voltar aqui, ó. Olha o erro aqui, ó. A gente nunca represente água desse jeito. Tá errado. Esse par de elétrons aqui embaixo e o outro aqui em cima faz com que essa molécula fique linear. Então, seria assim, se fosse desse jeito, né? Oxente, que riscadeira é essa? Tudo bem, não vou perder muito tempo, não. Seria assim, né? Seria linear. Justamente porque tem aí a repulsão deles, né? Dos pares de elétrons. Então, dessa maneira aqui não tá certa, não. Ou ético, não tá certa, não. Você tem que pegar esse par de baixo e colocar em cima. Inclusive, isso acontece, é um detalhe. Isso vai acontecer para todos os calcogênios. Todo calcogênio que você fizer a relação entre 3 elementos na molécula e tiver a presença do calcogênio, né, você pegou a forma molecular e tem a presença do calcogênio, então você tem que fazer dessa maneira. Ele vai virar ângulo. Um exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo sobre isso. Se você pega o SO2, muito próximo, né? Oxigênio e enxofre, da mesma família, praticamente. Tem um átomo central em enxofre, por quê? Porque ele está no centro, né? Aliás, ele tem menor quantidade, ele não vai estar no centro. Sempre teria que tivesse alguém aqui. Mas como ele está em menor quantidade, eu já coloco assim, ó. Ele vai precisar fazer o compartilhamento de quantos elétrons? De 2, né? Ó. Tenho 2 aqui, na verdade. Tenho 2 aqui, eu já começo a formar a molécula da maneira como eu vou fazer. Ó, 2, 4, 6. Quando eu coloco outro oxigênio aqui, ele vai compartilhar normalmente com esse daqui. Hein? Quando ele compartilha, ele faz isso, né? Ó. 1, 2, então 6, 7, 8. Estabilizou ele, estabilizou o outro. Né? Estabilizou o enxofre e esse oxigênio. Mas o outro oxigênio, ele vai compartilhar também? Não. Se ele compartilhar, ele vai ficar com 10 elétrons. Não é verdade? Ele não pode ficar com 10 elétrons. Então, o que é que ele faz? Ele vai dizer assim para o oxigênio, ó, sobrou aqui, eu vou te emprestar. Ele faz isso, ó. Ele faz um empréstimo. É representado por uma seta. Tem livros hoje mais atuais que, na minha opinião, eles erradamente tiraram essa seta.
E quando a gente vê só esse tracinho, nós dizemos que é o quê? Só um tracinho é uma ligação covalente o quê? Simples, né? Ligação covalente simples. E não é nesse caso aqui, não. Nesse caso é o empréstimo, né? Que significa sendo uma dativa, estou emprestando. Nota que sobrou quem? Sobrou um par de elétrons, né? Se eu perguntasse para vocês, quantas nuvens tem aqui? Tem 3 nuvens, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, professor, então se tem 3 nuvens, é um trigonal. Não. Se é trigonal, se eu tivesse outro ligante aqui, né? Ó, e formava um ângulo de 120. Nesse caso, ele está formando um ângulo menor, né? Ó, porque esse par de elétrons está fazendo com que isso aconteça, né? A repulsão entre eles. E aí, dessa maneira, a gente representa um ângulo aqui. Então, todos os elementos dos calcogênios, todos eles formam um ângulo, tá? Porque vai ser o átomo central e, obviamente, lógico, tem um detalhe. Se eu estou falando, por exemplo, do SF6, aí eu não vou conseguir chegar aqui, né? Por quê? Porque são 6 fluos, né? Então, ele vai expandir, né? Ele vai fazer uma estrutura mais ou menos assim, ó. Que é um triângulo de base, ó. Então, fica um fluo aqui, outro fluo aqui, né? Ó. Então, os ângulos são diferentes, né? Ó. Então, esse daqui é uma estrutura nova. Então, posso fazer assim, né? Fazer hexagonal. Nunca fui bom de desenho, não. Mas a estrutura deles é essa. Quando eu estou falando de um SF6. Tá? Então, muito cuidado com essas informações. Muito cuidado com essas estruturas. Muito cuidado. Essas estruturas, elas complicam realmente. Então, nós temos que ficar muito espertos em relação a isso daí. E aí nós temos o piramidal, que foi o que